Fala pessoal, hoje a gente começa o estudo de um dos temas mais interessantes em biologia, que é a genética. A gente inicia hoje uma aula de genética básica com a primeira lei de Mendel. O Gregor Mendel, hoje considerado pai da genética, foi um monge agostiniano do mosteiro de St. Thomas, território atual da República Tcheca. O Mendel tinha bom domínio da matemática e sempre se interessou por transmissão de caracteres, ramo da biologia que mais tarde ficou conhecida, muito por causa dele, como genética. O interesse inicial do Mendel era estudar transmissão de caracteres em animais, mas o Abade desencorajou essa ideia porque envolveria cruzamentos entre animais e ele achou um tema que não deveria ser trabalhado nos estudos de um monge. A solução, então, foi usar como modelo espécies vegetais. E o Mendel passou a desenvolver os seus estudos no jardim da abadia. Ele trabalhou com ervilhas da espécie Pisum sativum, conhecida como ervilha de cheiro. Essa ervilha ela acabou se demonstrando como um bom modelo para estudo de caracteres hereditários, por possuir características muito bem definidas e fáceis de identificar pela observação direta. O Mendel passou anos estudando essa espécie de ervilha, dedicava várias horas do dia a isso e observou muitas características da espécie Pisum sativum. E escolheu então as características mais importantes para o estudo. Dentre elas, características, como eu ressaltei, bem definidas, como textura da semente, cor da semente, o revestimento da semente, a textura da vagem, cor da semente, a posição da flor, comprimento do caule. Então, essas características, elas tinham sempre duas variações, uma coisa ou outra. A textura da semente, por exemplo, ou era lisa ou rugosa, a cor da semente amarela ou verde, o revestimento da semente colorido ou branco, a textura da vagem ou inflada ou deprimida, sulcada, a cor da vagem verde ou amarela, a posição da flor ou era axilar ou era terminal, o caule ou era longo ou era curto, a planta alta ou baixa. Para estudar a transmissão dessas características, o Mendel fez cruzamentos entre plantas de características diferentes. E para fazer esses cruzamentos, ele usava o que provavelmente o Abade não conhecia, órgãos sexuais das plantas, que são as flores. Em plantas com flores, como é o caso da ervilha, a flor é o órgão sexual da planta, que é formado pelos chamados verticilos florais. O cálice, que é geralmente aquela parte verde da flor, a corola, que é formada pelas pétalas, muitas vezes coloridas, e em muitas plantas tem a função de atrair insetos e outros animais que servem como polinizadores. Nesse esquema a gente observa aqui as pétalas abertas para mostrar os aparelhos masculino e feminino. O aparelho masculino é o androceu, formado por essas estruturas chamadas estames, e o aparelho feminino é o gineceu, formado por uma ou mais dessas estruturas aqui chamadas pistilos. E nessa região mais inferior aqui do pistilo se localizam os ovários das flores e lá estão os gametas femininos, os óvulos, que vão ser fecundados pelos gametas masculinos liberados nos grãos de pólen produzidos pelo aparelho masculino, produzidos pelo androceu. Depois que ocorre essa fecundação, forma-se uma semente e essa semente vai gerar um novo indivíduo. Então o que o Mendel fez foi manipular esse mecanismo para poder fazer os cruzamentos necessários para estudar a transmissão de características nessa espécie. Ele usava os grãos de pólen retirados do aparelho masculino, do androceu, para fecundar o gineceu, o aparelho feminino, das plantas, da mesma planta ou de uma planta com uma característica diferente, cruzamento entre plantas diferentes de mesma característica, e assim ele bolou um modelo de estudo para poder entender como ocorria a transmissão de características hereditárias nessa espécie. E com esses cruzamentos, o Mendel começou a observar certos padrões, como por exemplo, no cruzamento entre uma planta alta de caule longo e uma planta baixa de caule curto, surgirem descendentes
apenas com a característica caule longo, ou ainda de cruzamentos do mesmo tipo, planta alta com planta baixa, nascerem a maioria dos indivíduos com característica de planta alta e um número menor de indivíduos com característica de caule curto, de planta baixa, mas sempre na mesma proporção. E esse padrão ele observou em todas as características que ele selecionou para o estudo. Outra observação importante que ele fez foi que as características que não apareciam nos descendentes ou apareciam em menor quantidade, como a característica planta baixa nesse exemplo aqui, quando eram cruzadas, todos os descendentes apareciam com ela. Isso levou o Mendel a separar as características em dois grupos, as características dominantes e as características recessivas. Assim, então, para a característica altura da planta, temos a variação dominante, que é a planta alta, e a variação recessiva, que é a planta baixa. Para a característica textura da vagem, temos a variação dominante, que é a vagem inflada, e a variação recessiva, que é a vagem sulcada. Para a característica cor da semente, temos a variação dominante, que é a semente amarela, e a variação recessiva, que é a semente verde. E esse padrão ele observou em todas as outras características que ele estudou: posição da flor, cor da vagem, textura da semente, etc. Para representar cada característica estudada em um modelo genético, com suas variantes dominantes e recessivas, são usadas letras. E a convenção é que uma determinada característica é representada pela primeira letra da variação recessiva. Assim, então, a característica altura da planta, planta alta ou planta baixa, vai ser representada pela letra B, que é a primeira letra da variação recessiva, que é a planta baixa. De acordo com essa convenção, a variação planta alta seria representada pela letra B maiúsculo, Bzão, e a variação planta baixa seria representada pela letra B minúsculo, Bzinho. Para a característica textura da vagem, vagem inflada seria representada pela letra S maiúsculo, Szão, e vagem sulcada representada pela letra S minúsculo, Szinho. No caso da cor da semente, a característica seria representada pela letra V, sendo a variação dominante Vzão e a variação recessiva Vzinho. Para nós entendermos de maneira geral a ideia do trabalho do Mendel, vamos resumir aqui um dos estudos que ele propôs. O Mendel fez vários tipos de cruzamentos entre as ervilhas e observou os resultados para poder elaborar um modelo de explicação. Em muitos desses cruzamentos, desses experimentos, ele observou uma característica por vez. Então vamos considerar a característica cor da semente em um primeiro cruzamento, que a gente vai chamar de geração parental, entre ervilhas de sementes amarelas e ervilhas de sementes verdes puras. Por exemplo, esses indivíduos puros da geração parental com ervilhas de sementes amarelas vêm de uma linhagem de cruzamentos só de indivíduos com sementes amarelas. Esses indivíduos da geração parental com sementes verdes puros vêm de uma linhagem de cruzamentos entre indivíduos só com sementes verdes. Ele observou então, na primeira geração, chamada de F1, que são os descendentes da geração parental, que todos os indivíduos nasceram com sementes amarelas. A variante sementes verdes, portanto, tinha sumido, porque 100% das ervilhas, ou seja, de cada 4 indivíduos que nasciam, 4 tinham as sementes amarelas, 4 indivíduos com sementes amarelas a cada 4 que nasciam, numa proporção de 4 por 4, que é igual a 1, que é igual a 100%. O próximo passo, então, foi pegar indivíduos com sementes amarelas, mas indivíduos dessa geração F1, ou seja, que o Mendel chamou de híbridos. Hoje, híbrido tem um outro significado em genética, mas na época ele usou a palavra híbrido para representar indivíduos que já não eram mais puros. Ele observou, então, que nos descendentes desse cruzamento, ou seja, na segunda geração, na F2, a variante sementes verdes voltou a aparecer, e sempre na mesma proporção. Nesse tipo de cruzamento,
a proporção de indivíduos com sementes amarelas era sempre 3/4, ou seja, de cada 4 indivíduos que nasciam, 3 possuíam sementes amarelas. 3 em cada 4 indivíduos, que é igual a 75%. Para os indivíduos de sementes verdes, a proporção era de 1 em cada 4 indivíduos. Então, em cada 4 indivíduos que nasciam, 1 possuía a variante sementes verdes. 1/4, que é igual a 25%. É importante destacar que o Mendel repetiu esse mesmo tipo de cruzamento por muitas vezes e com as outras características também, encontrando sempre essa mesma proporção. E aí ele elaborou um modelo para explicar o que ele observou nos cruzamentos. Primeiro a gente deve entender que no modelo do Mendel, essas características são condicionadas pelo que ele chamou de fatores, que hoje a gente chama de genes. Então aqui no caso da característica cor da semente, nós temos o fator para amarelo, que é o gene para a cor da semente amarela, que é o gene Vzão, e o gene para a cor da semente verde, que é o gene Vzinho. E no modelo que o Mendel elaborou para explicar as observações, cada indivíduo possui 2 fatores para uma característica. Aí, nessa geração parental, um indivíduo de semente amarela pura possui 2 fatores, 2 genes para amarelo. Portanto, esse indivíduo tem a configuração Vzão-Vzão. Como é puro, possui os 2 fatores para a mesma característica, 2 genes iguais. Os indivíduos que possuem sementes verdes puras possuem a configuração Vzinho-Vzinho. E aí vem outro ponto importante do modelo mendeliano a considerar. Nos indivíduos, os genes estão aos pares. Cada indivíduo possui um par de genes para cada característica. Mas quando esses indivíduos formam gametas, o gameta leva apenas uma cópia do par. E é a combinação desses gametas que vai gerar novos indivíduos com pares de genes na reprodução sexuada. Então, em um cruzamento desse tipo, de um indivíduo de sementes amarelas, Vzão-Vzão, e um indivíduo de sementes verdes, Vzinho-Vzinho, a formação de gametas vai ser a seguinte: o indivíduo Vzão-Vzão de sementes amarelas vai formar gametas com o gene Vzão. E o indivíduo de sementes verdes, Vzinho-Vzinho, vai formar gametas com o gene Vzinho. Essa combinação de gametas vai gerar 4 possibilidades. Vzão da primeira coluna com o Vzinho da primeira linha, Vzão-Vzinho. Vzão da primeira coluna com o Vzinho da segunda linha, o indivíduo Vzão-Vzinho. Vzão da segunda coluna com o Vzinho da primeira linha, o indivíduo Vzão-Vzinho. E Vzão da segunda coluna com o Vzinho da segunda linha, o indivíduo Vzinho-Vzinho. Então, voltando aqui ao cruzamento, são 4 combinações possíveis. O gene Vzão com o gene Vzinho, formando o indivíduo Vzão-Vzinho. O gene Vzão com outro gene Vzinho, formando o indivíduo Vzão-Vzinho. E esse gene Vzão com esse primeiro gene Vzinho, formando o indivíduo Vzão-Vzinho. Finalmente, esse gene Vzão com esse gene Vzinho, formando o indivíduo Vzão-Vzinho. Esse é o resultado da F1, da primeira geração de descendentes, que o Mendel observou no caso aqui da cor das sementes. Repare que esses indivíduos com a configuração Vzão-Vzinho são indivíduos com sementes amarelas, porque o gene Vzão é dominante, o gene Vzinho é recessivo. Então o indivíduo Vzão-Vzinho possui sementes amarelas. E aqui das 4 possibilidades, 4 são Vzão-Vzinho. Então nós temos 4/4 de indivíduos Vzão-Vzinho, indivíduos com sementes amarelas. Isso é igual a 100%, explicando o que o Mendel observou na primeira geração, na F1. O cruzamento seguinte é formado por um indivíduo de sementes amarelas, mais híbrido, porque é um indivíduo da F1, é um indivíduo Vzão-Vzinho, com outro indivíduo de sementes amarelas, também híbrido. Ambos os indivíduos vêm da geração F1, então são Vzão-Vzinho. Nesse caso, as combinações possíveis são esse gene Vzão com esse gene Vzão, formando o indivíduo Vzão-Vzão. Esse gene Vzão com esse gene Vzinho, formando o indivíduo Vzão-Vzinho. Esse gene Vzinho
com esse gene Vzão. Portanto, a formação do indivíduo Vzão-Vzinho pode ocorrer de duas maneiras diferentes. E por fim, esse gene Vzinho com esse gene Vzinho. Esse resultado vai gerar na segunda geração, na F2, a seguinte proporção. De indivíduos Vzão-Vzão, nós temos um caso em cada 4 casos possíveis, 1/4, o que é igual a 25%. Para indivíduos Vzão-Vzinho, nós temos 2 casos em cada 4 possíveis, o que vai gerar 50%. Para indivíduos Vzinho-Vzinho, nós temos um caso em cada 4 possíveis, uma proporção de 25%. Mas repare que os indivíduos Vzão-Vzão possuem sementes amarelas. Os indivíduos Vzão-Vzinho também possuem sementes amarelas. Então, a proporção de indivíduos com sementes amarelas é 25 mais 50%, 75%. Portanto, esse modelo explica a proporção de sementes amarelas observadas pelo Mendel no cruzamento e a proporção de sementes verdes observada também no experimento. O Mendel trabalhou com milhares de indivíduos nesses cruzamentos e o modelo que ele elaborou conseguiu explicar a transmissão de caracteres, a transmissão das características hereditárias. O modelo proposto pelo Mendel nesse estudo gerou o que mais tarde ficou conhecido como a primeira lei de Mendel. Os fatores, genes, estão aos pares nos indivíduos e puros nos gametas. Isso significa que os indivíduos possuem pares de genes para uma determinada característica e os gametas apresentam apenas uma cópia desses genes. Na reprodução sexuada, esses gametas se juntam, formando novamente pares de genes nos indivíduos. Na próxima aula, a gente vai ver como se comportam 2 características ao mesmo tempo e relacionar as leis de Mendel com os mecanismos de divisão celular. Obrigado pela atenção de todos e até lá.